E a gente começa com a oração, tá? Você escolhe aí, Joel, quem vai fazer a oração conosco? O Carlos, ora? Ora sim. Deixa eu Ok. pedir para o quarto, que eu estou com minha filhinha pequena. Aqui ela faz um barulhinho danado. Vamos orar, né? Vamos. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai querido e eterno. Nós louvamos, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso, abençoado por Ti, que é o Santo Sábado. E principalmente, Senhor Deus, porque podemos estar juntos nesse momento para estudar sobre a Tua Santa Palavra, para aprendermos cada vez mais, para assim, Senhor Deus, estarmos cada vez mais atentos, vigilantes, cada vez mais próximos a Ti, Senhor. Abençoe esse estudo. Nós oramos somente em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco mais uma vez estudando, né, as Sagradas Escrituras. E como nós já falamos aqui, nós estamos estudando o tema de hoje ainda estamos no tema A Besta que Subiu da Terra. E ela a gente repartiu por vários episódios porque é um tema grande, né? E nós já estamos no 5º episódio desse estudo. Hoje nós vai completar o 5º episódio desse estudo. Vou fazer uma pequena recapitulação para aqueles que não estiveram aqui conosco. No início nós estudamos, quando a gente estava estudando sobre a besta que subiu da terra, a gente precisava identificar a besta que subiu da terra. E nós descobrimos que a besta que subiu da terra era diferente das bestas que prescritas em Daniel e também a besta de Apocalipse, a primeira besta de Apocalipse. Todas as outras bestas subiam do mar. E nós sabemos que pela Bíblia o mar, águas, representam povos, nações e multidões. Ou seja, esses impérios surgiam de civilizações, povoamentos, de uma multidão de pessoas, né? E isso fica bem caracterizado lá no Velho Mundo, na Europa, na Ásia, no Oriente, era um lugar povoado, né? Muito cheio de pessoas. Só que essa besta, posterior à besta que sobe do mar, ela surge da terra. Isso nos faz crer que a terra é o oposto de subir no mar. Se o mar representa uma multidão de pessoas, povos, nações, então subir da terra significa de um lugar vazio, inabitável. Isso lembra para a gente que quando Deus fez a terra, ela era sem forma e vazia, né? Também. Então tem esse paralelo aí de terra ser uma coisa sem forma e vazia. Então, onde podemos encontrar na história da Terra, na história da humanidade, uma potência que surge de um lugar desabitado e posterior à besta do mar? Nós encontramos o Novo Mundo, onde foi fundado os Estados Unidos. Lá surge no Novo Mundo um lugar desabitado que foi habitado pelos pioneiros vindos da perseguição, né? E eles habitam ali, agora fundam os Estados Unidos, e aí começa uma potência, que hoje nós vemos que é uma grande potência. Então, assim, nós conseguimos identificar a besta que sobe da terra, como os Estados Unidos. E aí a gente veio estudando a história dos Estados Unidos, como ela era no princípio, como eles eram firmes em seus princípios, né? Eles tinham a liberdade como princípio inalienável, né? Que não podia se abrir mão disso, né? Eles tinham uma oposição ferrenha ao catolicismo, tanto que eles eram até considerados como anticatólicos, né? Porque não era contra o próprio catolicismo, era contra o papado, né? Por causa que eles sofreram muito como cristãos, por causa da sua opinião, e foram perseguidos e mortos na Europa. Então, eles não admitiam que o papado ganhasse também terreno e influência nos Estados Unidos, porque senão eles temiam que a perseguição poderia voltar toda novamente. Então, eles fizeram tipo um pacto que isso não poderia acontecer nos Estados Unidos. E esse era o pensamento dos pioneiros no primórdio, nos Estados Unidos. E a Bíblia fala que essa besta, ela tinha 2 chifres, tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão. E quando fala assim que ela tinha aparência de cordeiro e falava como dragão, são 2 fases desse mesmo império. A primeira fase desse império, ele tinha uma aparência de cordeiro. E o cordeiro, quando a gente fala de cordeiro, a gente lembra muito de Cristo, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que essa nação é uma nação protestante, ela vivia o protestantismo, ela falava de Deus, ela
ela foi fundada em nome de Deus, né? Com pensamento em nome de Deus. Mas depois, com o tempo, ela vai falar como dragão. E aí eu estive estudando essas etapas dela falando como dragão. E no período da história que a gente foi analisando ela, como ela era no passado, como ela foi se desenvolvendo, e como ela foi perdendo as suas características cristãs ao longo do tempo, e dando entrada a conceitos pagãos, né? Abrindo influência para Roma, a Igreja Papal, né? Para dentro do território dos Estados Unidos. Por último, a gente vê nos Estados Unidos em 2015, além de, desde Ronald Reagan, que foi ele que o primeiro presidente que abriu espaço para o Papa João Paulo II, quando eles se unificaram para poder derrubar o comunismo, daí por diante, Roma começou a ter uma boa relação com os Estados Unidos. E em 2015, pela primeira vez, temos o Papa Francisco, o primeiro Papa, a discursar dentro do Capitólio. O que é o Capitólio nos Estados Unidos? É o lugar onde faz as leis, onde estão os deputados, senadores, todos dos Estados Unidos, né? É onde faz as leis. E isso deixa para a gente uma sugestão, tá? O que o Papa já começa a ter influência não só nos Estados, já estava tendo influência nos Estados Unidos, agora tem influência também dentro da parte legislativa dos Estados Unidos. E isso deixa a gente de antena ligado, porque existe profecias nos alertando sobre que leis serão alteradas em conformidade com os desejos da Igreja Romana. E decorrendo sobre esse capítulo ainda, a gente estudou sobre a unificação das religiões, né? As igrejas protestantes iriam se unir, né, com, com, com a Igreja Católica, né, e falar uma língua só, um pensamento só, né, e vimos que isso, o que daria, eles estariam ligados em pontos em comum, pontos em comum. E vimos também na última lição que nós estudamos, na quarta, que esses pontos em comum estavam ligados ao domingo, a questão do domingo, e a questão da imortalidade da alma, né? E por último, nós também vimos na semana passada que, que no desenvolvimento dessa apostasia desse império, em favor de levantar novamente a imagem da primeira besta, em favor de levantar o poderio da primeira besta, a Bíblia fala que, se possível, faria fogo descer do céu. E nós estávamos lendo na semana passada como que Satanás estaria envolvido diretamente nessas demonstrações, né, prodígios e demonstrações dentro dos Estados Unidos. Ele se manifestaria, né, visivelmente, ele e os demônios se manifestariam visivelmente, mas disfarçados, né, e nós vimos que ele viria na forma, Satanás viria querendo se passar por Jesus, né, os demônios viriam na formas de humanas, né, tentando persuadir não só os cristãos se infiltrariam dentro das religiões, como também se filtrariam dentro das câmaras legislativas, nos poderosos, nos reinos poderosos, para poder influenciar em questões de leis e tudo mais. Tudo com o objetivo de criar uma grande contrafação à verdade que estaria sendo levantada, né? E haveria, tipo assim, a gente viria dois lados, o lado daquele que falava a verdade e o lado daquele que falava mentira, e haveria uma oposição ferrenha em forma disso. Depois de termos estudado todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês, que eu estou fazendo uma recapitulação de tudo que a gente estudou, breve e rápida, né? Porque foi muito mais abrangente, nós chegamos a hoje, o estudo de hoje. O estudo de hoje fala assim, que engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada viva. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Hoje nós vamos ver também sobre isso, sobre a imagem da besta. E nós vamos tentar descobrir o que é a imagem da besta, né? Como ela será formada e qual a importância dessa imagem. E a gente entendemos isso. E agora eu passo a fala ao nosso irmão Joels.
Pronto, Joelson. Deu um pause aí, né? Acho que dormiu. Joelson? Joelson? Enquanto o Joelson aparece aí, gente, eu gostaria de perguntar a vocês, todo mundo compreendeu o que eu falei até aqui? Eu sei que eu falei um pouquinho rápido, mas todo mundo compreendeu aí? Tô aqui, viu? Pronto, o Sim, Joelson deu chegou. para entender. Vamos agora passar a fala para Joelson, para ele poder completar o estudo da nossa semana, que é de hoje que a gente está aqui, tá? Meu celular tá travando. Eu desliguei o microfone Hum. e aí quando você me passou a palavra, até eu aqui tentando ligar o microfone, mas o celular travado. Eu ouvindo vocês, o celular travado. Ah, Mas ok. Sobre a questão da imagem da besta, nós iremos ver mais à frente. A irmã White, na verdade, ela vai definir a imagem da besta em um dos capítulos do Grande Conflito como sendo a forma de protestantismo apostatado. Isso basicamente é a imagem da besta. De que forma isso se forma? Essa imagem ela é formada a partir da convergência de interesses, a partir daquilo que falamos semana passada, ligado a pontos de doutrinas que são comuns entre movimentos religiosos. Você tem, por exemplo, os evangélicos, que são dominguistas e também acreditam na realidade de uma alma imortal, que a carne, na verdade, o corpo físico é só um invólucro de uma alma, de uma realidade imaterial que se dissocia do corpo, se separa do corpo por ocasião da morte. Essa crença é uma crença não bíblica, ela parte do neoplatonismo, que foi importado daí para a igreja, sobretudo a igreja romana adotou muito dessas crenças e difundiu essa crença durante a Idade Média. E hoje é muito comum as igrejas que saíram de Roma através da Reforma Protestante e através de líderes que se opuseram aos abusos de Roma, às tradições de Roma, como, por exemplo, John Wesley, daí vem o metodismo, a igreja metodista. Nós temos Calvino, que dá origem à igreja, perdão, John Wesley dá origem à igreja metodista, né? Existe a igreja metodista wesleyana, que vem de John Wesley. uhum. Temos também a igreja presbiteriana, que vem de Calvino, e assim sucessivamente. A igreja luterana, que vem da iniciativa reformatória de Lutero. A questão é que esses reformadores, eles não receberam toda a luz da palavra de Deus no momento em que as doutrinas da Bíblia, elas haviam sido substituídas por tradições da igreja romana. Então foi necessário muito tempo, gerações, décadas e séculos para que a sã doutrina perdida no primeiro século da era cristã fosse restaurado nesse processo de reforma, né? É tanto que a igreja adventista surge mais tarde, ali por volta do século XIX, o movimento adventista com Guilherme Miller. E o movimento de Miller, ele é a continuidade de um processo de restauração de verdades que se perderam ao longo de 1260 anos, período da supremacia papal. Então, partindo desse pressuposto, o que nós temos são igrejas que saíram de Roma, mas Roma não saiu de dentro dessas igrejas, né? Porque elementos do paganismo, como, por exemplo, a imortalidade da alma, faz parte do corpo doutrinário dessas igrejas. Então, um outro ponto que é muito forte e que será determinante para a formação da imagem da besta é a questão da santificação do domingo, a santidade do domingo. Enquanto a Bíblia ensinou e ensina que é o sábado,
de 321 para cá, com a iniciativa de Constantino, o domingo ele foi estabelecido como o dia do Senhor em substituição ao sábado. Então são verdades que entraram na igreja cristã e que prevalece até hoje na maioria das igrejas, e que a igreja adventista ela é um movimento de restauração da verdade progressista, né? Há uma progressividade na questão do recebimento de verdades que se constituem como a restauração da verdade. É isso aí. E nesse cenário nós temos, de acordo com a irmã White, a formulação da imagem da besta com a união desses dois pontos principais, que são imortalidade da alma e a santidade do domingo. A gente sabe que a questão da santidade do domingo, ela é um reconhecimento da supremacia papal, do poder da Igreja Romana. Então, quem estará sendo, de fato, homenageado nesse momento em que a Suprema Corte, os segmentos de legislação dos Estados Unidos se unirem para oficializar o domingo como dia do Senhor, a Bíblia diz em Apocalipse 13 que esse momento é o momento de formulação da imagem e que a primeira besta é adorada. Quem é a primeira besta? A primeira besta é Roma. E por que Roma é adorada? Mesmo que quem dá a iniciativa da formulação, da oficialização do domingo são os protestantes. É porque o domingo é o reconhecimento do poderio e da soberania de Roma. E quando eles reconhecem o domingo como dia do Senhor, na verdade Deus não está sendo adorado. Há um reconhecimento e uma homenagem à primeira besta, né? Daí os detalhes lá de Apocalipse 13, 1 em diante, apontando ali a primeira besta até o verso 10 do capítulo 13. E do verso 11 em diante, nós temos ali a narrativa ligada à iniciativa da segunda besta, que faz uma imagem à primeira. E a imagem é a forma de protestantismo apostatado, né? É uma igreja que está apostada para reconhecer uma outra. Obrigado, Joelson. Antes de falar a minha parte também, eu gostaria de dar boa noite a todos aqueles que estão aqui conosco, né? Que não estavam aqui no princípio, mas chegaram aqui agora. Já temos 13 participantes aqui conosco. Boa noite a todos, os novatos, os que estão aqui conosco. Um feliz sábado para cada um de vocês, tá? Obrigado pela participação de vocês aqui conosco, tá bom? E querendo entrar nesse ponto... Boa noite, obrigado. Querendo entrar nesse ponto sobre a imagem da besta, a gente pode perceber que lá em Apocalipse fala que foi feita uma imagem da besta, né? Que a besta que sobe da terra faz uma imagem da primeira besta. E a gente vai parar um pouquinho aqui para a gente entender que quando fala sobre essa imagem, a gente precisa dar um pulinho lá em Daniel 3 para entender o que está acontecendo aqui em Apocalipse. Lá em Daniel 3, Nabucodonosor convidou todas as pessoas do seu reino para que eles pudessem contemplar a sua imagem, né? Todos os líderes políticos e tal, e ele queria consagrar esta estátua, essa imagem dele, né? E essa imagem, ela tinha uma simbologia, ela tinha um porquê de estar ali. Ela, ao mesmo tempo que ela era uma demonstração de poder político, ela também era uma demonstração de poder religioso, era uma consagração. E ele queria e por que Nabucodonosor fez uma imagem todinha revestida de ouro? A história diz que Daniel tinha visto, o rei tinha tido um sonho e depois Daniel chegou e desvendou o sonho. Estou resumindo aqui, né? E no sonho, a cabeça da estátua era de ouro, mas o resto do corpo, cada um tinha um metal diferente. E vocês já conhecem essa história. Só que Nabucodonosor, e quando Daniel explicou para Nabucodonosor que cada metal correspondia a um reino que viria posterior a outro, que dominaria o antigo e derrubaria o antigo e viria posterior ao outro, Nabucodonosor fez o quê? Uma estátua toda de ouro, dos pés à cabeça. O que ele queria dizer? O que ele queria com isso? Contradizer aquilo que Daniel tinha dito. Porque Daniel disse que a duração do reino de Nabucodonosor seria só até a cabeça. Então,
era o período de ouro. Então, o próximo metal seria outro reino. Então, quando ele reveste a imagem todinha de ouro, ele está querendo dizer que não será daquela forma, vai ser da forma como ele colocou ali. O reino de Babilônia duraria para sempre, quando ele faz toda aquela estátua. Então, aquela estátua era, de certa forma, uma oposição à verdade de Deus, à revelação de Deus. Aquela estátua de Nabucodonosor. Era uma oposição à revelação de Deus. Não só sendo uma oposição, mas para frente a gente vai ver o simbolismo que havia nessa estátua e tudo mais, tá? Mas eu vou me adequar aqui nessa parte. Então, ela era uma oposição à verdade de Deus. E aqui agora, Apocalipse usa mais ou menos um pouco dessa história, que a gente ainda vai ver mais a complementação dela para frente, para dizer que essa besta que sobe da terra, ela também faz uma imagem, entendeu? E essa imagem, ela vem como uma representação de oposição também à verdadeira adoração, entendeu? As verdades de Deus. Essa estátua, ela se levanta como uma oposição. Como a gente viu o Joel falando, o que é a imagem da besta? A imagem da besta, para a gente entender o que é a imagem da besta, a gente primeiro precisa entender o que era a besta, a primeira besta. A primeira a besta que subia do mar, ela foi considerada uma besta quando ela se unificou com o Estado. Ela começou a ter o poder do Estado sobre ela. E ela se perverteu, entrou em apostasia e se uniu ao Estado. Quando ela se uniu ao Estado de Roma, e ela começou a perseguir o povo de Deus, não só o Estado de Roma, ela se uniu ao Estado de Roma e posteriormente se uniu aos bárbaros, né, os reis bárbaros, e ela começou a ter eles como base do seu poder, e tinha o seu poder, o poder bélico de Roma, papal, estava baseado nesses reis. Ela agora, essa união de igreja e Estado, corrompeu-se a igreja e fez com que ela se tornasse um poder opressor. E quando fala aqui de imagem da besta, quer dizer o seguinte, que os Estados Unidos se tornarão algo semelhante ao que aconteceu na primeira igreja. Nós vimos aqui anteriormente que os protestantes eles vão se unir com a Igreja Católica em doutrinas em comum. Quando houver essa união, entendeu? Eles serão um só, entendeu? Quando houver essa união, haverá um só pensamento. É o ecumenismo, entendeu? A unificação de ideias. E esse poder religioso, com a mistura, uma amalgamação de várias religiões, esse poder religioso vai influenciar as leis nos Estados Unidos, entendeu? E vai fazer com que, novamente, os Estados Unidos, em repetição ao período da perseguição papal, a igreja volte a ser uma igreja-estado, novamente, a união entre a igreja e o Estado. E que igreja é essa? Essa amalgamação de religiões, entendeu? Esse comunismo de religiões. Vai haver essa amalgamação de religiões, e essa amalgamação de religiões vai se unir ao Estado e voltará a ter o mesmo poder que tinha antes. Quando isso acontecer, a Bíblia fala que está formada a imagem da besta, entendeu? Porque ela vai repetir todos os mesmos erros que a primeira besta fez. Estará formada a imagem da besta. Quando der esse poder controlador. E esse poder controlador, ele está ali em oposição à verdade de Deus, como foi erguida a estátua de Nabucodonosor, em oposição à revelação que Daniel fez, em oposição à revelação que foi dada por Deus para Daniel. Então, ela vem como uma contrafação, entendeu? Esse é o símbolo, mais ou menos o simbolismo. Não sei se todos vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas eu vou deixar aberto aqui para cada um de vocês falarem, ou perguntarem, ou quiserem complementar o que a gente está falando aqui, tá bom? Então, está aberto aí a oportunidade.
Bora, gente. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Está dando a oportunidade. Boa noite àqueles que novamente chegaram. Já temos 15 participantes aqui. Boa noite a todos Boa vocês. noite. Tá me ouvindo? Vou sim. Quanto aos estudos, né, a gente se baseia tanto em Apocalipse quanto Daniel. Aí esse roteiro, digamos, não é nem extra-bíblia. Alguns acontecimentos citados se encontram num grande conflito, não é isso? Só para Exato. esclarecer. Exato. Eventos finais, grande conflito. Pode ter em outros livros também. Joia, só para esclarecer. Obrigada. Nada. Ó, ele não é extra-bíblico, porque a gente estava citando aqui o livro de Apocalipse, capítulo 13, tá? O que tem aqui extra-bíblico Isso. são os comentários que explicam os, 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 os comentários A luz do menor, livro. né? A luz maior. Exato. Que explica o conteúdo de Apocalipse, capítulo 13, entendeu? Que vem ajudando a gente a entender melhor Apocalipse, capítulo 13, tá? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, ajudar a gente a cumprimentar? A Janaína. Pois então, Janaína, fale. Eu não tenho certeza, né? Mas você disse que o rei Nabucodonosor ele fez uma estátua. Isso. Se eu não me engano, o Rodrigo Silva, ele disse que, na verdade, não era uma estátua de uma figura de uma pessoa, seria mais um obelisco. Uhum. Eu não me lembro bem, mas isso está correto? Porque ele falou que parece pela cultura de antigamente, eles não conseguiriam fazer uma estátua como foi no sonho do rei, mas sim ela seria uma espécie de um obelisco, igual tem aqui em Belo Horizonte, né, no centro de BH. É isso mesmo, Janaína. É isso mesmo? Estudos arqueológicos têm demonstrado que a estrutura monumental erigida na planície de Dura, no contexto de Daniel 3, de fato não foi estátua como nós conhecemos, mas o nosso problema é que corremos o risco de ler a Bíblia de um ponto de vista anacrônico, né? O que seria isso? Trazer a cultura da Bíblia para a nossa realidade. E não é assim que se estuda a Bíblia. A Bíblia é estudada no seu próprio contexto cultural. E na nossa cultura, nós precisamos de elementos e ferramentas literárias e de pesquisa para entender a cultura em que a Bíblia foi escrita, os costumes da época, enfim. Então, para não correr o risco de anacronismo, é que a arqueologia bíblica ela nos ajuda muito, né? E Rodrigo Silva realmente ele tem esse material, foi muito pertinente o seu comentário nesse sentido, né? Nos ajuda bastante também. E ele cita de fato isso aí, que não foi uma estátua da forma como nós a conhecemos, mas foi o que seria estava mais para um obelisco do que para a estátua, conforme a nossa concepção no século XXI. Exato. Sobre texto do Espírito de Profecia, eu fiquei de passar para vocês um texto em que a irmã White, no Grande Conflito, cita o que significa a formulação da imagem da besta. Ela escreveu no Grande Conflito, na página 443 a 445, algo assim muito claro a respeito disso. Eventos finais também, na página 228, ela fala a mesma coisa. E em O Grande Conflito, nas páginas já citadas, ela diz o seguinte, eu vou ler uns 2 parágrafos aqui, para não alongar no tempo. Ela diz assim: a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso a tal ponto
o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil. Note que o que caracteriza a imagem da besta, aqui na forma de ela descrever esse momento, é a união do poder religioso com o poder civil. Você tem esses dois elementos aqui que, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, a prerrogativa máxima na Declaração de Independência foi a separação de Estado, né? A realidade de um Estado laico, onde a igreja tem seu papel na sociedade, mas não se mistura com o poder civil. O poder civil também tem o seu papel importante e de extrema relevância na sociedade. Mas o poder civil ele não deve interferir na esfera religiosa, ou seja, são duas realidades que têm as suas particularidades, mas que não se misturam, porque quando isso aconteceu, em 538, o resultado disso foi a perseguição papal. Então, os pais peregrinos, de forma muito inteligente e conhecendo a história da perseguição papal, decidiram, na Constituição norte-americana, manterem essas duas realidades separadas, né? Como isso trazendo à tona a realidade do Estado laico. Só que a profecia diz que, a fim de os Estados Unidos formarem essa imagem da besta, que já está prefigurada no capítulo 13 de Apocalipse, para que isso aconteça, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. E ela conclui aqui no último parágrafo: a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Então, basicamente, a imagem da besta é a união do poder religioso com o poder civil. Quais são os elementos do poder religioso que culminarão nessa fusão e convergência com o poder civil? Já mencionamos a questão da santidade do domingo, que será o ponto de destaque, o ponto que liga a esfera religiosa e a esfera civil, e temos a questão da imortalidade da alma, que é, na verdade, espiritismo. Então, o poder, a igreja, os protestantes norte-americanos, eles apelam à Suprema Corte poder para agirem na esfera civil, e Satanás, por sua vez, ele endossa essa união, talvez não aceita no primeiro momento, mas será aceita por meio das manifestações de sinais. Apocalipse 13 e 14 afirma que as pessoas serão enganadas por causa dos sinais que Satanás realiza na frente dos homens, diante dos homens. Na verdade, Satanás realiza, mas o texto diz lá que a besta realiza isso. Mas é Satanás, na verdade, quem estará por trás disso usando esse poder para realizar sinais, curas, prodígios e maravilhas, para que através dessas manifestações sobrenaturais as pessoas sejam enganadas, né? Semana passada nós lemos um texto em Isaías 8:20, onde Isaías, falando desse momento, afirma, né, através da revelação dada por Deus, que a lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme a lei e ao testemunho, jamais verão a alva. E nós entendemos no contexto de Isaías que a lei, ela faz referência à lei de Deus, os 10 mandamentos não são 9, portanto, se a lei está inclusa nesse momento, o dia do Senhor é o dia de sábado, não um domingo, como será proposto através dessa iniciativa dos protestantes, né? Que ligarão os dois poderes, a esfera civil e a religiosa, tendo o domingo como elo de ligação, ou elo de fusão. E o testemunho, de acordo com Apocalipse 19:10, é o espírito de profecia. Então, a única igreja que tem essas características hoje para ser enquadrada como remanescente de Deus é a igreja adventista, porque ela tem um testemunho de Cristo, de Deus, o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Você tem, por exemplo, Apocalipse 14, verso 12, lá fala que a paciência, os santos têm algumas características, né? Aqui está a paciência dos santos
os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. E você vai para Apocalipse 19, 10, lá diz que esse testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então a igreja tem essa realidade. E temos também a questão dos mandamentos de Deus, como sendo 10 e não 9, e validamos todos os mandamentos de acordo com Êxodo 20. Né? Com base nessa realidade, eu finalizo o meu comentário Espera um pouquinho, Joel. destacando Não finaliza não que Pode fizeram falar. Não finaliza ainda não, que fizeram uma pergunta aqui, depois eu vou dar, depois que você terminar, vou passar a voz para outra pessoa que pediu aí. Mas fizeram uma pergunta aqui, com base no que você estava falando, que você estava falando sobre a união da igreja com o poder civil, né? E fizeram uma pergunta assim, a Ariana Oliveira fez a pergunta. E isso já vem acontecendo, esse cenário igreja e política? Olha, existe um livro publicado pela Casa Publicadora com o Mavi Muri. O Mavi Muri, ele é editor da Signs of the Times. É como se fosse a nossa revista adventista aqui no Brasil, né? E ele publicou esse livro há algum tempo atrás, e o interessante desse livro é que ele apresenta articulações por parte da nova direita cristã nos Estados Unidos. É um partido composto por fundamentalistas, conservadores, há uma ala de intelectuais e pessoas de muita influência, porém conservadoras, nos Estados Unidos, e que compõem a estrutura desse partido político. Esse partido político, em 1970, eles se aliaram aos republicanos, ao Partido Republicano. E essa união, ela foi benéfica por um lado. Por quê? Qual é o lado benéfico? É benéfica a preservação dos direitos e dos valores judaico-cristãos, que é isso que eles defendem. Defendem também o poder civil de forma mais moralizada, né? Porque na década de 60, por exemplo, 1960, houve um forte aumento das ideologias progressistas nos Estados Unidos, com bandeiras pró-abortistas, abortista, né? A questão da... Teve outras questões que também foram defendidas, como, por exemplo, a livre expressão, a liberdade de expressão, onde, no contexto da liberdade de expressão, se dava muita ênfase à questão da pornografia. E isso veio acarretar uma realidade de desmoralização em alguns setores da sociedade norte-americana. De forma que esses conservadores e fundamentalistas, eles se mobilizaram para se oporem a essa nova onda de uma corrente progressista que tendia e tende, na verdade, a minar os valores judaico-cristãos. Hoje, por exemplo, você tem, além desses dois pontos que já coloquei, que é legalização do aborto, promiscuidade, sexo livre, que veio na forma de defender essa agenda progressista. Hoje nós já temos também a questão da a igualdade de gêneros, né? Que é um outro tema que tem causado aí muita polêmica em alguns setores aí da sociedade, quando forças opostas, como progressistas e conservadores, tendem a discutir esse tema. Geralmente o tema fica bem acalorado, bem polarizado. E nesse contexto da convergência desse partido da nova direita cristã com os republicanos, várias iniciativas foram feitas, porque a nova direita cristã, por exemplo, ela busca quebrar a primeira emenda que estabelece a separação entre igreja e Estado. Eles tendem a trazer medidas que, na prática, torna como obsoleto esse poder da primeira emenda.
Existem vários expoentes de ideias anti-primeira emenda, anti-separação de igreja e Estado, que têm ganhado muita força nos Estados Unidos. Por exemplo, um dos expoentes dessa ideia é o Pete Robertson, e ele disse o seguinte: não existe isso com relação à separação entre igreja e Estado, né? Não existe isso na Constituição. É uma mentira da esquerda e não vamos mais tolerá-la. Quando é que a esquerda se manifesta em favor da primeira emenda, enfatizando que o poder religioso ele não pode interferir no Estado? Isso falando da realidade de Estados Unidos da América. A esquerda ela se manifesta defendendo a primeira emenda quando a nova direita cristã, que tem uma forte participação no cenário político norte-americano, inclusive os republicanos é quem mais tem representação no parlamento, na Suprema Corte, em vários setores da política norte-americana. Eles geralmente, falando dos republicanos e nova direita cristã, quando se manifesta em defesa dos valores judaico-cristãos, eles querem a imposição do poder religioso sobre o poder civil, para que a igreja tenha autonomia de criar um estado de governo que seja mais teocrático do que propriamente um poder civil, né? Eles querem uma teocracia nos Estados Unidos. E na tentativa de rebater essa teocracia, onde a igreja dominaria todos os setores, a esquerda ela faz uso da primeira emenda. E vários expoentes têm se manifestado, como o Pat Roberts, afirmando que a separação entre igreja e Estado é uma mentira da esquerda. Aí você tem, por exemplo, só para citar mais um, dentre outros, são vários que citam opiniões rebatendo o poder e a força da primeira emenda. Nós temos, por exemplo, o Francis Schaeffer. Ele disse o seguinte: hoje, a separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos é usada para silenciar a igreja. E existem outras afirmações que eu não tenho tempo de colocar aqui agora, citá-las agora, mas só para vocês terem ideia da interferência da igreja com o Estado, no sentido de quebrar a primeira emenda, e a participação da igreja no Estado já, no dia 19 de julho de 2006, a Câmara aprovou um projeto que, se tivesse se tornado lei, teria impedido as Cortes Federais de julgar a constitucionalidade das palavras sobre Deus no juramento de lealdade. Foi uma medida relacionada com mais liberdade para a igreja no âmbito social dos Estados Unidos, e que a nova direita cristã ela queria a aprovação dessa lei. E se essa lei fosse aprovada, com relação ao juramento de lealdade a Deus, sob Deus, eles queriam que o nome de Deus fosse posto sob juramento de lealdade, e a esquerda ela não quis isso porque entendeu que se essa lei fosse aprovada, a realidade do Estado laico ela seria enfraquecida, a separação entre igreja e Estado, a força da primeira emenda, ela seria enfraquecida. E o que chama atenção na votação contra a iniciativa da nova direita cristã é que a votação ficou assim, foi de 260 contra, com a 167 a favor. Então você percebe que no parlamento, com essa composição de líderes religiosos, a votação ela não foi muito folgada, foi 260, isso em 2006, 260 a 167 a votação. E o livro ele também fala que a própria sociedade norte-americana, o cidadão comum, os civis, a maioria deles, uma boa parte deles, tendem a aprovar ideias ligadas aos ideais da direita cristã, onde a igreja ela tenha mais voz na sociedade, né? Então, nós temos um cenário aí que, no final, ele vai corroborar com aquilo que já está na profecia. Na verdade, não é estranha essa tendência, essa coalizão, tanto de políticos quanto da sociedade comum norte-americana, em
aprovar ideias que tendem a derrubar a força da primeira emenda e quebrar a realidade do Estado laico. Hein? Existem muitas citações ligadas a manobras quanto à perda de prestígio quanto à primeira emenda e mais tolerância por parte do poder civil em relação à liberdade da igreja. Existem muitas outras situações aqui que não dá para a gente colocar, de forma que eu faço a recomendação da leitura desse livro para quem tem interesse, Apocalipse 13, do Mavimuri, tá bom? Hein, Joelson, só um adendo aqui ao que você falou. A questão da, da política, da religião com a política nos Estados Unidos, hoje a gente não pode mais dizer que vai vir só da direita. Hoje a gente pode dizer que qualquer uma das duas faces da moeda lá, seja ele esquerda ou direita, pode estar trazendo isso, ou ambas juntas. Porque nós vemos que hoje, Biden, por exemplo, ele é um democrata, é de esquerda. Mas como o movimento de esquerda ele se infiltrou dentro de muitas religiões e criou o progressismo religioso com ideias liberais, então essas ideias liberais se apossaram da esquerda, entendeu? E há muitos religiosos protestantes religiosos que estão apoiando a esquerda. Inclusive, Sim. temos a maior forte, que é a Igreja Católica, que ela se bandeia tanto para a direita como para a esquerda. Ela tem os dois, né? Se qualquer um que ganhar, vai tocar a moeda como ela quer que toque. Mas, assim, independente de... Ah, então eu vou... Então não apoio mais a direita, vou apoiar a esquerda. Mas, gente, deixa eu falar para vocês, hoje não tem mais isso. Hoje tem para todo gosto agora. Tem os protestantes de esquerda e os protestantes de direita, os protestantes conservadores e os protestantes liberais, entendeu? E todos eles vão dançar a dança que tiver que dançar, entendeu? Porque eles vão se unir em pontos comuns, não é isso aí, Gelson? Na política lá, Exatamente. entendeu? Na política. E você vê que o próprio Biden ele está com apoio forte dos protestantes progressistas e da Igreja Católica, em peso o próprio Papa, né, que apoiou ele. Em contrapartida, o Trump também tem um apoio muito forte dos conservadores, né, dos cristãos, dos protestantes conservadores, né, e uma ala também da Igreja Católica que é conservadora também apoia ele. Então, independente de qual seja quem esteja no poder, ou qual seja o partido que esteja no poder, todos os dois, né, têm forte tendência de se amalgamar o Estado civil com a religião, fazer essa amalgamação de religião com o Estado civil. O Estado civil. Pode prosseguir, Joelson. Tá, eu quero finalizar aqui só dando um diagnóstico do que está acontecendo nos Estados Unidos quanto a um cenário pronto, eu nem diria um cenário pronto, mas um cenário que vai convergindo, se afunilando para o cumprimento da profecia. Você tinha, por exemplo, há algum tempo atrás, nos últimos 100 anos, um forte espírito anticatólico, antirromanista nos Estados Unidos, há pelo menos 100 anos atrás. Hoje, essa resistência, ela praticamente é zero. Ela praticamente não existe mais. Eu li um artigo hoje sobre a origem da nova direita cristã, como ela ganhou força nos Estados Unidos, como ela nasceu, né? Ela nasceu ali depois da década de 60, quando se deu muita ênfase a ideias progressistas e liberais. Então veio a nova direita cristã como um freio a esse movimento que estava crescendo e ganhando espaço até mesmo dentro do parlamento. E eles veio para fazer frente a isso, né, de certa forma. E são 3 pilares defendidos pela nova direita cristã: religião, nacionalismo e economia. Dos 3 pilares, o mais importante para eles é religião, é o poder religioso. Então, eles são muito focados nessa realidade em que a separação de igreja e Estado
é vista como um mito, mas não é um mito, porque ela está na Constituição. Tanto é que decisões foram barradas pela Suprema Corte, por magistrados, a partir daquilo que está previsto na Constituição norte-americana com relação à separação entre igreja e Estado. Mas, enfim, eu falei da questão do afunilamento porque esses princípios que são tão importantes, que é a separação entre igreja e Estado, e isso caracterizou essa segunda besta do capítulo 13 de Apocalipse como tendo a aparência de cordeiro. Ele tem a aparência de cordeiro no primeiro momento porque defende exatamente essa prerrogativa de liberdade. A Constituição, ela dá essa ela tem essa voz de liberdade. Exato. E isso é bíblico. A própria Declaração de Independência, ela foi lavrada com base em princípios bíblicos. Então, houve toda uma manifestação no sentido de, por exemplo, na formação dos Estados Unidos, quando eles estabeleceram o Estado, o país como uma república, foi realmente uma república. Eles quebraram toda e qualquer situação de oligarquia, de monopólio, coisas do tipo, para que a república fosse de fato uma república. Então, é a única nação moderna, é a única nação do século XXI, cuja realidade de república, do ponto de vista político, é de fato uma república, né? Os cidadãos, eles são beneficiados com essa realidade política. Não é uma república camuflada, como no caso é a nossa, né? Falando de política. Mas, enfim, essa realidade que ela é a gênese dos Estados Unidos, desse país, hoje praticamente não existe. Os Estados Unidos da Constituição de 1776, os Estados Unidos de hoje, falando disso, dessa realidade do ponto de vista constitucional, são duas realidades. Uma que foi e uma que é agora. A realidade da origem, da gênese dos Estados Unidos é uma sombra de um passado que não existe mais. Então, o que nós temos hoje são realidades de forças opostas lutando por supremacia nos Estados Unidos, e nós sabemos que o resultado dessa queda de braço ela vai pender muito para a questão do conservadorismo, do fundamentalismo, né? Para que haja essa perseguição predita em Apocalipse 13. E Satanás ele vai fazer a sua parte com sinais e maravilhas, afirmando que esses sinais, a Bíblia diz que até fogo ele chega a fazer descer do céu, e todas essas manifestações para provar que as iniciativas da nova direita cristã, se for a nova direita cristã no período, na época, o protagonista dessa convergência entre poder civil e poder religioso, então esses sinais serão exatamente para corroborar essa ideia. E as pessoas verão os sinais, verão as manifestações, verão os prodígios e dirão, realmente Deus está a favor da América, tendo em vista as iniciativas de um Estado em que separação entre poder religioso e poder civil é coisa do passado, como alguns já disseram em algum tempo atrás, né? O Joy Allan Seculow, o William Renguste, o Francis Schaeffer. Eu citei o pensamento do do Pat Robertson e tantos outros, né? W.I. Criswell. Todos eles são líderes de alta performance, de alta influência nos Estados Unidos e que vêm com esse discurso de que separação entre igreja e Estado é ficção, não existe. A Constituição simplesmente não reza isso, né? Então, são detalhes interessantes e que nós, como estudantes da profecia, precisamos estar atentos, tá? A gente tem dado muita ênfase à questão de estudar, de falar sobre o Papa, as posturas geopolíticas de Roma, desde João Paulo II, e agora o Papa Francisco, que tem sido também um líder geopolítico de muita relevância no cenário político e religioso. Mas as manobras da nova direita cristã, elas são fundamentais. A irmã White diz que serão os protestantes norte-americanos que Que vão dar o apelarão pontapé, né? Em tudo. Exatamente. Então é importante o papel do Papa, o papel
dos defensores do ecologismo, que a ecologia também é um movimento muito importante, global, e que tende a convergir, a Manipular a trazer massa, né? convergência, exatamente. Mas a nova direita cristã é um movimento que não se fala, que está praticamente em stand-by do ponto de vista de estudo e de uma maior ênfase, e que é extremamente relevante para a configuração desse cenário profético. Tá bom. Duas pessoas levantaram a mão aqui que gostariam de falar, Joelson. Eu vou passar aqui para o Ricardo e depois o Adson, tá bom? Ok. O Ricardo está dando a oportunidade para ele, depois dele, o Adson. O Paulo Ricardo. Oi. Boa noite. Não, meu comentário era bem lá atrás, na verdade. Foi Demorou, né? sobre a estátua que alguém perguntou. Hum, Eu só ia afirmar que a Bíblia não utiliza nem a palavra estátua, ela fala apenas que foi uma imagem. isso. E a palavra que aparece ali para imagem é a mesma utilizada em todas as Bíblias quando quer falar a respeito de uma imagem. Por exemplo, os filhos de Adão, que foram gerados à imagem dele, enfim, é apenas imagem de imagem mesmo, não imagem de uma pessoa ou coisa do tipo. Então, não há problema em ser um basilisco ou coisa Exato, semelhante. exato. Não diz que é exatamente uma estátua no formato de um rosto ou coisa do tipo. É que antigamente também, nos obeliscos, eles faziam os obeliscos e desenhavam um formato no obelisco. Ou às vezes era só um obelisco normal, sem desenho, sem nada, ou um obelisco com inscrições. Então, assim, não deixa detalhe a Bíblia para a gente poder ter imaginação. Mas a gente, quando fala em imagem, a gente geralmente bota nos desenhos a imagem de uma estátua para poder lembrar a estátua do sonho de Daniel, porque é essa comparação que ele quer fazer uma contrafação com o sonho de Daniel, né? Sim, exatamente. Aí a gente tem essa ideia de que ele, no sonho, viu uma estátua com a cabeça de ouro, então ele faz uma imagem de ouro. Então a gente assemelha, ó, então ele pegou e colocou o corpo dele ali, o desenho, e colocou todo de ouro. Mas ó, a ideia é a mesma. Ele queria que aquela imagem se tornasse de ouro para mostrar que ele era o poder governante que governaria para sempre. Era o que ele queria, o que ele pensava. Mas, enfim, era só um a mais aí, para poder. Obrigada. Obrigada, Ricardo, pela sua participação. O Adson, você também levantou a mão. É dada a oportunidade. O Adson, ainda vida terra aí. Marcos chamando o Adson. Vai. Vou sim, Cal. Boa noite a todos e um feliz sábado. Vendo os comentários de Joelson e os seus também. E a pergunta da nossa querida irmã, que reportou se já existe essa alegação, né? A gente quer levar um pouco para essa história dos anos primórdios, né? A igreja, ela sempre teve o seu envolvimento direto das suas participações políticas no poder do Estado, né? Veio tendo as suas quedas, as suas fraquezas, porque os tempos foram mudando também, né? E a gente entende que mais cedo ou mais tarde muitas coisas se tornaria assim incontrolável, né? Ao poder apenas da igreja, como no passado existia, né? Questão de decisões para tronos, né? De reinos e excessivamente sem partia da igreja. Nós temos uma matéria na faculdade que ela fala muito um pouco, né, sobre as questões dos direitos civis, né, os direitos e obrigações. E martela-se muito a história justamente da igreja, né, a influência que a igreja na época possuía. E se a gente pegar dentro do nossa Constituição, nós vamos, volta e meia, a gente vai ver alguns artigos sempre com um toque
do poder religioso, né? Exemplo disso está lá na CLT, que é um dos artigos que aponta a questão do descanso semanal, né? Não há uma posição entre linhas de deixar a escolha do próprio colaborador ou a escolha do próprio empregador, mas eles deixam lá bem frisado, dizendo assim que o dia do descanso é domingo. Eles botam preferencialmente, mas é bem estancado mesmo, que é o domingo. Então a gente já percebe que aí existe um laços da Igreja Católica, né? A decisão, e Joel foi muito feliz ao ele colocar com relação a esse confronto que vai ter esse desfecho final, que vai ser a pedra de toque entre o sábado e o domingo, e vai ter esse confronto. E não é diferente. A Igreja Católica ela está se aproximando muito rápido, novamente, dos parlamentos, né? Os parlamentos em si têm aberto as suas portas para ouvir um pouco o que é que o Papa acha, né? O que é que os arcebispos acham, né? De cada país. Aqui no Brasil a gente tem arcebispo, né? Então, assim, eles são os representantes, né, do Vaticano, né? O Papa é o representante maior e os arcebispos eles são os representantes dos países, né, onde existe a força política grande. Então a gente percebe, acho que foi a Janaína que fez essa colocação, que existe sim essa aproximação há séculos, não é da agora não. Eles estão fortalecendo novamente, vindo com toda a força para que isso tome uma dimensão maior, isso que a gente já está vendo aí, a questão de Covid, né, e uma série de coisas que nós estamos vendo aí. A Igreja Católica, boa parte já se dividiu, alguns acreditam que a questão do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo não se pode desrespeitar, porque isso é uma decisão, uma escolha. Então a gente já consegue ver a igreja tendo sua influência e suas decisões também em algumas leis que vão surgir aí nessa ordem mundial que está sendo preparada. Obrigado, Adson. Vamos passar para a Ariana também, que levantou aqui a mão. Ela gostaria de comentar alguma coisa. É dada a oportunidade, viu, Ariana? Obrigada. Na verdade, foi uma afirmação, né? Eu falei que a gente já consegue ver esse cenário, mas foi muito bom a interpretação como pergunta, porque me esclareceu também bastante coisa. Entrou uma colega de outra igreja aqui também. Eu gostaria de dar as boas-vindas à Ana. Esclarecer, né, que a gente está conversando sobre Apocalipse 13, sobre esse tempo do fim, que a gente se encontra aí vendo um cenário geopolítico, o Estado tentando de novo se unir à igreja. Então, só para situar a nossa amiga. Obrigado. Feliz sábado. Boa noite para a Ana também, tá? Que está aqui conosco. É um prazer ter você aqui também. E obrigado, Ariana, pela sua participação aqui conosco, tá bom? Eu vi o comentário lá e eu fiquei na dúvida se era uma pergunta ou se era uma afirmação. Então, como eu fiquei na dúvida se você estava fazendo uma pergunta ou uma afirmação, não tinha realmente o sinal de interrogação, mas eu falei assim, pode ser que ela esqueceu, ela está fazendo uma afirmação, eu vou lançar como uma pergunta e a gente já explica. Foi ótimo, foi ótimo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Estamos dando a oportunidade, está aberto aqui a oportunidade. Eu gostaria Joelso, é dada a palavra? que o nosso tempo... Sabia, estava só esperando você falar. No instante, já você vai dizer assim, gente, encerra o tempo. O tempo realmente voa, viu? Boa mesmo. Quando a gente entra nesses assuntos aqui, a gente não consegue chegar na próxima página, a gente só fica parado na primeira, porque tem tanto assunto, tanta coisa para falar, né? Aí a gente já chega no final do assunto. Mas é um tema interessante porque ele é um tema contemporâneo, né? Você tem, por exemplo, na própria estrutura de Apocalipse, a divisão entre parte histórica e parte escatológica. Nós entramos na parte escatológica. Então, quando você mergulha nesse cenário, você tem o estudo do presente e
e o horizonte do futuro para se estudar a partir das evidências que Deus apresenta para descortinarmos o futuro até onde nos é possível, né? Por meio da revelação. E dessa forma, quando você cria o pano de fundo para esse estudo, a partir dos elementos do presente, o que vem ocorrendo aí na história recente, você realmente tem muita bagagem para estudar. E temas assim que a gente não ouve na igreja, né? Hoje, raramente você ouve sermões baseados em escatologia, com um cenário mais conciso, de uma forma mais detalhada sobre o que realmente está acontecendo no cenário norte-americano, né? Nós ficamos muito na questão da geopolítica e tal, assim, no sentido mais plural, né? China e outros países com relação a alguns problemas mais presentes, e esquecemos de mergulhar um pouco mais no contexto propriamente falando americano, né? Com o que vem acontecendo com a nova direita cristã, o crescimento de líderes católicos na política norte-americana, né? Enfim, então nós temos muita coisa para estudar, muita coisa para ver, e realmente o tempo fica muito escasso. Tá certo. Apesar de que, Joyce, que mesmo com a aproximação do novo governo, que ele tem uma ideia bastante catolicismo, isso não vai mudar muito o cenário dos Estados Unidos, né? Existe muito chão aí para ser andado ainda, muita coisa vai ter suas repercussões. Assim, é que nós, como seres humanos, nós somos assim bastante adiantados na profecia, né? Nós queremos a profecia logo sendo cumprida em determinado período que nós estamos vivendo. Mas há muito chão para ser ainda andado. E assim, como você colocou, é a primeira tesoura que corta o primeiro laço, né? Daquela fitazinha que estava bastante amarrada, e a gente já vê já começando a abrir assim as portas aos poucos, mas tem muito chão ainda para chegar lá, né, Cláudia? Exatamente. Cláudia, chega a abrir o olho aí, viu? Hã? Tu chega a abrir o olho. E é interessante também, irmão, só para complementar um pouquinho, que a gente às vezes acaba focando bastante aí, como o irmão falou, né, no Papa, no catolicismo e tudo mais, só que também a igreja protestante vai ter um papel muito forte. Então, ela tem um papel muito essencial também a desempenhar. Então, obviamente, a gente entende todo o contexto de Roma Papal, mas Roma Papal não vai agir sozinha, justamente porque ficará evidente para muitos. E tudo isso que vai acontecer, que já está acontecendo, será também para enganar, se possível, até os eleitos. Então, aí entra um papel muito grande da igreja protestante, inclusive de movimentos adventistas que se ramificaram, né? Por exemplo, acredito que terá um papel também muito fundamental em tentar pescar aqueles santos do nosso meio. Então, temos que prestar bem atenção nos dois pontos. A gente vê a política, vê a religião, mas da mesma forma que a gente não olha somente a política pela direita, temos que também ver a esquerda. A gente também não pode olhar também a religião somente no catolicismo, mas também ao protestantismo. E já ficou claro que, por exemplo, cada um tem suas posições políticas e, enfim, não quero levantar bandeira, mas a gente viu a importância que foi o uso da religião na política nas nossas eleições. Exatamente. Então a gente viu uma pessoa, uma vice-candidata à presidência se ir a uma igreja, postar fotos em cultos, sendo que a gente sabe que a pessoa não acreditava naquilo. Mas para tentar visgar ali um pouco mais de pessoas religiosas, a gente sabe que, enfim, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? exatamente, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, foi muito influente o candidato
e, enfim, a imagem que ele passou de uma pessoa cristã, de uma pessoa religiosa. Você viu o discurso que o Biden fez? Completamente religioso, né? E aqui no nosso país a gente não pega isso dessa forma, mas nos Estados Unidos, política para eles é algo muito sério, muito mais sério do que a gente leva aqui. Então, nós brasileiros temos o costume de votar bastante em branco, de não comparecer às eleições, de vender o nosso voto. Lá é algo mais É o forte. espírito Eles nacionalista, né? têm um senso de que não, eu tenho um dever. Aqui no Brasil a gente fala, não, eu tenho uma obrigação de votar. Lá eles falam, não, eu tenho um dever moral de levar minha ideologia à frente. Como é que eu faço isso? Através do meu voto. Então, lá é muito forte. Mas a gente viu que aqui no nosso país, onde é fraquinho também, por assim dizer, esse senso de nacionalismo, a religião também foi uma peça fundamental na eleição. Exato, exatamente. Obrigado. Então é isso aí, né? Tá muito bom, tá maravilhoso. E a gente fez uma viagem no tempo aqui. Nós passamos na linha do tempo do passado. E Apocalipse 13 é muito interessante, porque a gente, como já tinha falado anteriormente, a gente fez uma viagem aqui. Tipo, a gente usou a história, a gente entrou dentro da história, viu como eram os Estados Unidos no período da Idade Moderna e assim em diante, né? Como foi surgindo, o berço, e foi se levantando, como ele era no princípio. E aí a gente já chega aqui no nosso tempo, chegou no nosso tempo, como ele vem se desenvolvendo, e essa desenvoltura que a gente está assistindo vai se culminando naquilo que está previsto para o futuro. Então, a gente, como ele falou, a gente tem o passado, o presente e o futuro. E tudo vem colaborando com o que está escrito na palavra de Deus, com o que foi predito que isso aconteceria. E nós estamos tendo o privilégio de poder estar vendo isso se cumprindo em nosso tempo. Então, nós temos um reforço, nós temos o que já aconteceu para respaldar, temos o que estamos vendo no nosso momento, porque para muitas pessoas é uma coisa normal acontecendo, mas para a gente vê com os olhos da fé o que está acontecendo, porque a gente fala assim, não, mas isso estava escrito que isso ia acontecer. Nossa, mas está acontecendo, olha, é para esse caminho que eles estão indo. Eles estão se juntando dessa maneira, a gente está juntando, é como se a gente estivesse jogando um jogo de quebra-cabeça. E a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça até que ele esteja completamente formado, né? Então, cada coisa que a gente está vendo no nosso tempo é uma pecinha do quebra-cabeça se formando daquilo que estava previsto de acontecer. E nós estamos aqui vendo isso acontecendo no nosso presente. E estamos vendo que as coisas que vão acontecer no futuro já estão começando já do nosso momento aqui, tá? Isso é muito interessante, né? E isso ajuda muito. E a Bíblia fala que sem profecia o povo se corrompe. Por quê? Porque o povo não fica atualizado. E quando a pessoa não está atualizada, ela fica acomodada. E quando ela fica acomodada, ela se esquece até que Deus existe. Mas quando você está concentrado nas profecias, isso faz com que você esteja também vigiando a sua vida. Pô, está começando tudo, então eu não posso continuar assim, nesse stand-by na minha vida, eu não posso continuar assim acomodada, eu tenho que buscar mais Deus, eu tenho que estar preparado para o derramamento da chuva serôdia, porque senão eu vou ser pego de surpresa. Então você vai se aprofundando mais espiritualmente com Deus. Então, irmãos, parabéns por vocês estarem aqui conosco, estudando o Espírito de Profecia, estudando profecias. Que Deus abençoe vocês, tá? É maravilhoso termos esta comunhão aqui, estudando a palavra de Deus, né? E alguém perguntou aqui quando nossos estudos são todas as sextas-feiras, 8 horas da noite. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, entre em contato com Kézia, que ela vai adicionar cada um de vocês, né, no nosso grupo de profecia, e lá vocês vão estar mais atualizados nos temas que a gente vai estar passando para lá. E eu também vou passar para vocês esse slide que a gente está estudando aqui, eu sempre coloco lá no grupo, eu vou colocar lá para quem quiser baixar e poder dar uma estudada e já vir bem preparado para os nossos estudos de sexta-feira, tá bom? Joss, quer falar mais alguma coisa? Não. Mais tarde eu vou postar um artigozinho sobre a origem da nova direita cristã na década de 70, né? O cenário de surgimento desse
movimento fundamentalista e conservador, ele é bem interessante, dá muito esclarecimento sobre a questão de ideologia desse partido e o que corrobora com a profecia, né? Mais tarde eu posto lá no grupo. Tá certo, valeu. Então, é isso aí, gente. Obrigado pela participação de todos vocês esta noite. Vamos agora fazer uma oração, tá? Eu vou convidar, tem tanta gente aqui hoje, eu vou pedir, Kézia, convide os seus amigos para fazer a oração final aqui com a gente. Opa. Jadiel, você tá por aí? Ouvi sua voz? Quanto tempo? Tá podendo Estou falar? sim, Uhum. estou podendo sim. Pode fazer a oração, por favor? Estarei fazendo. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos permite estarmos mais um dia vivos, com saúde, louvando e engrandecendo o Teu santo e excelso nome no Teu santo dia. E é o Senhor que nos dá, Pai Santo, a oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais sobre Ti e principalmente sobre o Teu retorno a esta terra. Que o Senhor possa assim nos ajudar, abrir nossa mente, nosso coração, para cada dia nós estarmos entendendo a Tua palavra. Que o Senhor possa continuar usando pessoas que conhecem um pouco mais das Escrituras, conhecem um pouco mais do cosmos que nos rodeia, para estar assim esclarecendo a pessoas que ainda não conhecem tanto, Pai Santo. Que eles possam estar sempre abertos a estarem passando aquilo que o Senhor, porque nós percebemos que é o Teu Santo e Bom Espírito quem capacita, que eles possam sempre estar dispostos a estarem passando esses conhecimentos. Que essas reuniões possam estar continuando acontecendo, que o Senhor esteja com cada um de nós e com os nossos familiares. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um feliz sábado novamente para todos vocês. Eu falei que sexta-feira, o nosso estudo toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Mas, infelizmente, na próxima sexta-feira não vai poder ter estudo. A não ser que Joelson queira fazer. Vai dar para fazer, Joelson? Não, Então tá. Então, sexta-feira. eu estou sem ferramentas adequadas e esse estudo sem a sua participação, ele fica interessante, mas não é a mesma coisa. É isso aí, gente. Ele é só interessante, falta o brilho da Cláudia. Então, assim, olha, sexta-feira que vem a gente não vai ter o estudo por motivos de força maior, que eu vou estar em viagem, aí vai ficar um pouco difícil para mim poder estar aqui, tá? Mas, se Deus quiser, na outra sexta-feira a gente já está aqui de volta, tá? Continuando esse estudo. É isso, se vocês quiserem participar mais uma vez, eu volto a falar. Procura a Kézia, que ela vai adicionar vocês lá no grupo e eu mando o link para vocês para poder estar aqui conosco, tá bom? Então, a todos vocês, uma boa noite e até o próximo estudo que a gente tiver, tá? Tchau. Boa noite, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Feliz sábado a todos. Tchau, feliz sábado. Tchau. Obrigada pela oportunidade.